Bem-vindos, leitores de toda a América Latina. Os portais da avicultura industrial e da suinocultura industrial estrearam nesta semana uma nova ferramenta que possibilita aos leitores optarem por ler as notícias da América Latina em português ou em espanhol. A medida atende uma demanda crescente de produtores e profissionais dos setores que leem os nossos sites desde os Estados Unidos até o Uruguai. Ao todo, dos mais de 2 milhões de leitores dos portais, em torno de 30% são do idioma espanhol. O texto deste resumo das notícias da semana, por exemplo, está disponível nos 2 idiomas. E começando pela avicultura, as exportações brasileiras de carne de frango em outubro deste ano, de 2018, entre 2018 tem praticamente o mesmo desempenho. Nas 3 primeiras semanas deste mês, o país embarcou 329,4 milhões de dólares da proteína in natura. O valor representa a média diária de 23,5 milhões de dólares. Em outubro do ano passado, a média foi de 23,8 milhões de dólares. Houve queda, portanto, de 1,2%. Os números são do Ministério da Economia. E a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, realizou nesta semana uma agenda de compromissos na China. Essa é a segunda visita da ministra ao país este ano e, de acordo com ela, o Brasil quer diversificar as vendas para o país asiático. Algumas das possibilidades que a ministra negocia é a ampliação da pauta exportadora e a inclusão de itens como material genético avícola e miúdos suínos. E a brasileira BRF iniciou as operações de vendas de kits natalinos das marcas Sadia e Perdigão. O canal de vendas possibilita experiência 100% digital, desde a escolha dos itens até a finalização da compra. A expectativa é entregar mais de 3 milhões de kits em 2019. E a produção de carne de frango no Peru cresceu 3,5% no acumulado deste ano, em comparação com o mesmo período de 2018, segundo o Ministério da Agricultura daquele país. Dados oficiais da Associação Peruana de Avicultura apontam que a produção de frango aumentou 20 milhões de unidades até agora. Entre janeiro e setembro de 2018, a produção foi de 570,7 milhões de unidades, enquanto que neste ano foi de 590,7 milhões. E na suinocultura, as exportações brasileiras de carne suína em outubro tiveram bons desempenho e cresceram 56,3% até a terceira semana. Os embarques somaram 97,3 milhões de dólares no período, o que quase supera o número de outubro de 2018. Naquele período, a soma foi de 97,8 milhões de dólares. Com isso, a média diária deste mês ficou em 6,9 milhões de dólares, contra 4,4 milhões de outubro do ano passado. E a produção suinícola da Colômbia concretizou o sonho de se tornar um setor de exportação. O primeiro embarque de carne de porco colombiana para a República de Angola foi realizado a partir do Porto Marítimo de Cartagena. O container foi despachado com 22 toneladas de carne suína. Agora, falando em biosseguridade, no Brasil, a retirada da vacinação contra a febre aftosa no Paraná tem deixado Santa Catarina em alerta, de acordo com a Secretaria de Agricultura do Estado. Há 26 anos sem focos da doença, os catarinenses estão reforçando o controle sanitário durante esse período de transição, já que a partir de novembro, o Paraná irá suspender a vacinação contra a febre aftosa. Com a medida, a expectativa é de que 9,2 milhões de bovinos deixem de ser imunizados no estado vizinho. Essa decisão não muda as normas vigentes em Santa Catarina, ou seja, continua proibida a entrada de bovinos e bubalinos de outros estados, inclusive do Paraná. E as ações executadas pelos serviços veterinários do México, Estados Unidos e Canadá para impedir a entrada da peste suína africana no continente mexicano são de alta prioridade, informou o Ministério da Agricultura mexicano. A doença ameaça a produção nacional de suínos, que garante o fornecimento de produtos à base de carne para a população e impulsiona o desenvolvimento das comunidades do país. Os 3 países estão adotando uma série de medidas em conjuntos para proteger suas produções do vírus que tem se espalhado pela Ásia e Europa. E também no portal da Suinocultura Industrial você confere tudo o que aconteceu no 19º Congresso Nacional Abraves, que foi realizado nesta semana em Toledo, no Paraná. Essa é a TV Gesuli, na cobertura do agronegócio.